Estava na hierarquia, foi muito boa a pergunta dela, viu? Vamos ver mesmo. Mas então eu estava dizendo isso, né? Então isso tudo baseado no Castells, que diz, né? Como eu falei, um dos elementos fortes que fundamenta todas essas hipóteses, que nós passamos de um modo de produção, um modo de produção, não diria, um modo de produzir industrial para um modo de produzir informacional. Quer dizer, não é um novo modo de produção, é uma nova forma de produção. Então eu até chamo a atenção, por exemplo, Newton Santos, quando fala do meio técnico-científico informacional, é Castells. Né? Em 1990 e tantos ele lançou vários artigos antes de fazer depois aquele livro fantástico da Sociedade em Rede. Castells. Ele é um elemento que inspirou a todo esse pessoal que está estudando essas cidades, né? Essa nova forma urbana. Bom, então naquela época, em 1973, a gente pensava que, imaginava que haveria a ligação de São Paulo e Rio através do Vale do Paraíba, formando uma megalópole. E houve muitos estudos, muitas hipóteses, muitas pesquisas e estudos sobre isso, que aliás alguns mostraram que não era mesmo. Depois, né, a gente estava imaginando. E não houve porquê, na minha opinião, agora sou eu, porque o Rio de Janeiro perdeu enormemente o dinamismo que tinha, vamos dizer a verdade. Deixou de ser a capital, perdeu muito o dinamismo do Rio de Janeiro. Especialmente nessa área do comando. Especialmente nessa área, mas perdeu como cidade importante do Brasil. Né? Deixou de ser capital, perdeu o deslocamento de tudo. Primeiro de governo para Brasília. Depois a economia toda migrando para São Paulo, os grandes bancos. Né? Então o que ficou do Rio de Janeiro? Ficou pouca coisa para dinamizar. Tem pesquisa. Isso é bom, principalmente na ligação da COP com a Petrobras. Isso é uma coisa interessante, pré-sal, isso anima. A parte da pesquisa no Rio de Janeiro é importante, mas ela foi tremendamente esvaziada. E se ela foi esvaziada, como é que ela ia dinamizar a parte fluminense do Vale e outras partes do norte do Rio de Janeiro muito fraca economicamente? Né? O Sul teve mais um pouco presente com o automobilismo e tudo isso, mas, enfim, a minha opinião é que o Rio manteve a parte de comércio importante, pesquisa é razoável, mas perdeu enormemente. E serviços, esses serviços avançados, pessoal, eu nem cheguei a dizer quais eles consideram os grandes serviços avançados para a produção, financeiros e bancos. Isso tudo migrou em grande parte do Rio para São Paulo. Serviços de seguros, eu acho que também migrou muito. Serviços de propaganda, advertising, serviços de comunicação, pesquisa e informação. Comunicação também migrou para São Paulo, né? Advertising, propaganda, grande parte. Eu estou agora pensando junto com vocês. Né? Quer dizer, os serviços avançados para a produção migraram grande parte para São Paulo. Então, ficou com algumas empresas importantes, como Petrobras, CBRT, mas nem a mais CBRT, a Vale também deslocou muita coisa para Belo Horizonte. Então, está entendendo? Tem uma desconcentração, uma descentralização para outras cidades. Né? Então, São Paulo cresceu brutalmente. E São Paulo tornou-se, sim, na minha opinião, uma cidade-região. Ela é uma cidade-região. Né? Ou uma cidade mundial, global. Porque ela tem uma concentração grande de serviços avançados que ela comanda dentro do âmbito do Brasil
e alguns até talvez da América Latina, América do Sul. Estão entendendo? Então ela pode ser considerada uma cidade mundial, uma cidade que gerou uma região policêntrica, com núcleos que têm uma certa autonomia e estão relacionados a ela densamente de acordo com a teoria. Tá? Nesse sentido, é uma nova extensão da forma urbana. Uma nova forma urbana que emergiu e não a megalópole. Isso é que é interessante, quer dizer, foi uma nova forma urbana que emergiu. Não foi a que nós tivemos como hipótese, que era a ligação com o Rio. O que emergiu foi a cidade-região de São Paulo. Mas nessa cidade-região, pode-se dizer o Rio como um desses polos. Ah, bom, mas aí você também vai querer brigar com o Rio de Janeiro. Quer dizer que o Rio de Janeiro Não é faz cidade da região de São Paulo. Não pode. Assim Também não pode. Não pode. É muita provocação. Assim também Apesar do movimento da ponte aérea, não, aquela etc. cidade Campinas, Ribeirão Preto, Nessa Jundiaí, outra região. Isso tudo São José dos Campos também. São José dos Campos nem se faz. É. São José dos Campos, Jundiaí, Campinas, Sorocaba, a Baixada Santista. Sorocaba, A Baixada Santista. Ribeirão Preto. Claro. Eu acho que No tudo sentido isso da faz parte da região urbana de São Paulo. a cidade-região. A cidade-região. É bonito, né? Sim, com certeza. Mas nós do Rio de Janeiro Não, tem uma autonomia. batemos com autonomia, né, meu bem? Assim também não, né, Pô, eu defendo o Rio, né? Foi uma provocação Olha, a Paulista aí, ó. absolutamente Apareceu lá. conceitual. Agora, como ela falou, quer dizer, a ponte aérea, digamos, termina um fluxo enorme de Sim, mas pessoas de São o Rio Paulo. é uma metrópole importante. O Rio de Janeiro é uma metrópole importante. E tem o seu comando no estado do Rio. Não é isso? Só que ela não é uma cidade regional. Claro, não tem esse As ponto. cidadezinhas do estado do Rio são muito fracas. Né? É uma diferença enorme de São Paulo. Se me permite, não é provocação absolutamente, mas é que eu entendo que existe sim uma vinculação pelo Rio importantíssima do ponto de vista cultural, do ponto de vista de outras relações. Bom, aí nós precisaríamos saber realmente o nível das relações, que eu não tenho. Tá entendendo? Aliás, o Juarez Brandão Lopes, Sim. se quiser saber, ele está fazendo um trabalho que eu acho que tem a ver com isso. Porque ele me convidou para um seminário para eu falar sobre São Paulo como cidade mundial, como cidade-região. Eu recusei porque eu não tenho pesquisa sobre isso em São Paulo. Posso conhecer a teoria, como eu estou falando para vocês, Claro. mas eu nunca analisei os dados. Eu não vou chegar agora, eu disse para ele, eu faço estudo de cidades na Amazônia, Claro. que não tem nada a ver. Eu não posso agora chegar num seminário e falar só do que é a teoria. Entendeu? Então falta isso. Eu tive uma pós-doutoranda que estava estudando isso. Não sei se ela continuou, acredito que ela vai continuar e aí vamos ter alguma coisa interessante a respeito. Quer dizer, é importante você ter a Petrobras aqui, que está ainda uma força muito grande, a Vale, que também é uma empresa, era governamental, mas ficou sendo privada. Isso dá ao Rio de Janeiro ainda uma forte base, viu? Como força de cidade. Mas não é mais o que era e não é igual de São Paulo. Então, uma das maneiras de você ver a cidade-região de uma cidade mundial é que esse processo ele tem uma expressão territorial. Dentro da cidade mundial surgem bairros com prédios mirabolantes. Prédios mirabolantes formam-se distritos. O distrito não é um nome. Eu quero dizer bairros, vamos dizer bairro para não pensar que é um novo nome. Bairros, não é? Que são a sede dessas grandes empresas, dos bancos, de tudo isso.
Em São Paulo você tem aquela avenida nova, não esqueci o Carlos nome. Berrini. Carlos Berrini e Alves Isso, Praia. aquele miolo que entra até no Morumbi, os pedaços, Pinheiros. Aquilo é uma loucura. Você anda por ali, são prédios parecidos com os de Dubai. Vocês já repararam isso? Vocês Já, não repararam? mas é que eu olho muito a infraestrutura, Viu? Então, isso é arquitetura que é muito pura. Tem uma expressão arquitetônica, é isso que eu queria dizer. Claro, territorial. claro. Né? Novos bairros onde se concentram esses serviços avançados para a produção, serviços intensivos de conhecimento. Não é fantástico isso? E São Paulo tem, Claro. o Rio não tem. É interessantíssimo, né? Não, claro, Londres tem, Nova York tem, Tóquio, a primeira vez que eu fui a Tóquio, eu fiquei estarrecida, porque Tóquio tem toda uma cidade moderníssima. Paris tem La Défense, não é? Mas Paris, ó, é pequenininha diante das outras. Claro. Leste da Ásia, né? Hoje Xangai, tá brincando, coisa fantástica. Hong Kong, tá entendendo? Então está mudando a hierarquia urbana no mundo por causa disso. Bom, aí a última coisa que eu queria falar, Sim. a última, Sim. não sei, diz respeito à Amazônia. Por quê? Porque eu fiquei entusiasmadíssima quando fui para Loughborough, né, de contato com essa literatura toda, com a Cathy Payne, que fez o livro, é um livro, uma das bíblias da história, junto com Peter Hall. Eu fiquei entusiasmada, porque eles dão uma importância enorme ao policentrismo. Inclusive, o policentrismo passou a ser uma política pública da Europa, da União Europeia, na ideia de que eles iriam estimular certas cidades para serem cidades portão, como é que portais, gateways, como é que traduz? É difícil. É É difícil. Porque não porque- sei se é porta de entrada, porta de saída, é portão. E é o portal no sentido informacional, do site, do sítio onde Portal, a gente né? usa portal e sítio, né, eletrônico. alguma Ah, coisa. mas sítio não pode, porque sítio pode ser territorial. É. Cidades portais, cidades portal. É difícil. Enfim, não sei. Então essas cidades seriam estimuladas. Criação de cidades portais para difundir os serviços, difundir o desenvolvimento e criar novos polos, novos núcleos importantes, com serviços importantes e com desenvolvimento. Ou seja, fortalecer a criação de regiões urbanas através do policentrismo, está entendendo? Já que a estrutura delas é essa, então vamos criar estruturas, digamos. E isso tornou-se a base de um enorme projeto na União Europeia chamado Polynet. Polynet. Rede, malha policêntrica. E a ideia era estimular o policentrismo como forma de desenvolvimento sustentável, de descentralização e desenvolvimento sustentável. Bom, eu fiquei tão entusiasmada que eu cheguei na Amazônia para ver a cidade. Você tem vários policentrismozinhos na Amazônia. Né? Por exemplo, a calha do rio Solimões é uma série de cidadezinhas, até Fé, até Coari, Manacapuru, até chegar em Manaus, uma cidade atrás da outra. Policentrismo, vários tempos. Rondônia tem um policentrismo antigo, várias cidades. Foi desde o tempo do Rondon que criou os postos telegráficos no estado para conquistar o território, e depois disso as cidades cresceram junto a esses postos telegráficos. Então você tem quase que um cristalé em forma territorial. E outro fenômeno interessantíssimo é esse que foi gerado
na encruzilhada do Pará, Tocantins e Maranhão. Ali você tem Marabá, Açailândia, Imperatriz e Conheço. outra. No Bico do Papagaio. Várias cidades, é uma encruzilhada de cidades. Quer dizer, é um monte de cidade, um policentrismo numa encruzilhada. Eu fiz o mapa de zoneamento da Amazônia Legal e chamei essa área de policentrismo da encruzilhada. Soltei a minha imaginação. E ninguém reclamou muito não. O pessoal dentro do Tocantins, dentro do Maranhão, não é porque ali você tem uma encruzilhada efetiva de ferrovia, rodovia, isso é um estímulo enorme, e você tem também uma área de densos assentamentos. Então tem um mercado de consumo relativamente significativo, que pode explicar o dinamismo dessas cidades, não é? A encruzilhada de redes de circulação, a população e agora frigoríficos. Claro, pelo gado. Então eu botei isso lá, quer dizer, é interessante isso. E tão interessante porque o estado do Tocantins não tem nada, sabe? Mas tem assim uma produção de energia enorme e não sabe para onde vai voltar. Eu digo, então faço favor de aproveitar essa produção de alimentos, de ferro, de tudo que tem aí circulando e usar a energia para processar esses alimentos, né? Se transformar num estado, um processador de alimentos perfeito, né? Então, mas isso era para dar um exemplo. Então tem vários lugares assim, quer ver outro interessantíssimo? Tabatinga, Letícia e Benjamin Constant. Benjamin Constant e Letícia só são separados pelo rio. Aonde estão? Fronteira com a Colômbia e o Peru. Fronteira do estado do Amazonas com a Colômbia e o Peru. Então, as duas só são separadas pelo rio. Letícia não, desculpa, Tabatinga, o que eu falei? Letícia é... Não, pois é, Tabatinga é Brasil, no estado do Amazonas, Tabatinga e Benjamin Constant são só separados pelo rio Amazonas. E Tabatinga e Letícia não são separados por rio nenhum. Você está andando assim e de repente você já está em Letícia. Então aquilo forma um policentrismo também. Eu já escrevi isso em algum lugar que eu não me lembro. Cada uma tem 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, se você juntar 25 com 25 com 25, então você tem 80, 100 mil habitantes. Porque na Amazônia lá que é muita coisa na Amazônia. Tá entendendo? Sim. Aí eu fiquei entusiasmadíssima com o policentrismo. Só. E aí Belém. Porque Belém, eu tenho hipóteses para dinamizar Manaus, mas não tinha uma para Belém. Preciso dinamizar Belém também. Manaus, a minha proposta para Manaus é que ela seja uma cidade mundial baseada na prestação de serviços ambientais. Porque ninguém no mundo tem a posição privilegiada que Manaus tem diante da Amazônia Sul-Americana. Não preciso ficar falando, floresta, isso tudo. Então, ela tem que evoluir daquela zona franca, polo industrial, não é mais zona franca, hoje é polo industrial de Manaus. Ela teria que evoluir disso e investir, planejar a pesquisa e os serviços necessários de pesquisa, de finanças, de banco, de tudo, para se transformar numa cidade que comande a prestação de serviço na escala mundial a partir da Amazônia Sul-Americana. Não é uma ideia boa? Excelente. E para Belém? Que é a minha, calma, que é a minha, que é a minha paixão ansioso da Amazônia. Eu vou para lá hoje. Então é o seguinte, o que eu estava dizendo, Manaus eu proponho isso para Manaus. E a dinamização do policentrismo em Belém é baseado... Aí Belém eu andei olhando e vi que tem Castanhal, tem várias cidades que formam cidadezinhas, né? Um entorno. Olha o policentrismo aí. Tem, claro que Só que, então é importante que eu estou falando aqui,
que não tem nada a ver com o policentrismo da União Europeia e dos Estados Unidos, das economias avançadas. Nada a ver. Primeiro elemento, isso nós já medimos, ainda são cidades que mandam mão de obra para se empregar em Belém. Isso é a coisa básica, como eu falei antes. Nas outras, justamente caracteriza-se pelo emprego, pela autonomia do emprego. Aqui elas ainda, ou seja, a Belém ainda é uma metrópole regional que, como se chama, absorve, atrai a mão de obra. Ela não está difundindo nada. Ela está, ao contrário, absorvendo os fluxos ainda. Ainda vou estudar mais, mas isso já foi crucial. O pessoal ainda migra para Belém, dessas cidades em torno, para emprego e para estudar. Quer dizer, essas cidades não têm nada. Não são funcionalmente complementares ali. Eu achei interessante colocar também isso na entrevista, porque aí já dá uma ideia, né, não só da diferença de urbanização no Brasil. São Paulo, sim, e as cidades da Amazônia, o policentrismo, existe a forma, mas não tem as relações funcionais que justificam chamar de policentrismo tal como eles estão chamando lá. Nós temos que falar do nosso policentrismo caboclo. Uma coisa que eu percebi nessa abordagem, a questão ambiental, né, que na megalópole era eu já falo, mas eu sou franca com vocês. Eu acho que existe uma questão ambiental, eu acho que tem que se prestar atenção nela. Mas, para mim, ela, no caso da Amazônia, ela tem que ter o seu lugar. Hoje você não pode mais pensar em desenvolvimento sem inserir a questão ambiental. Mas eu estou muito mais preocupada ainda com a questão da pobreza, sabe? Com a questão social da Amazônia. Né? Então tenho dado, amanhã vamos falar sobre isso. Tenho dado. Eu não gosto de enveredar como se fosse a questão ambiental o maior problema do mundo. Que hoje, aliás, isso é enviado para nós. Catástrofe mundial, mudança climática. E a Amazônia extremamente, já era importante pelos recursos, agora é importante que absorve carbono, quando queima emite. Então tem propostas de REDD, eu sou absolutamente contra. Financiar para não desmatar, o que é isso? Nós temos que mudar o modelo de desenvolvimento, ter um novo modelo. Não acham, não? Então, esse é o nosso grande desafio, um novo modelo de desenvolvimento que aproveite, que use os recursos sem destruir maciçamente. Esse é o desafio do Brasil e da Amazônia. Como utilizar, gerar riqueza para a região, para a população regional, sem destruir maciçamente o patrimônio. Esse é o desafio. Agora não vem de fora. A gente paga para não destruir, para não desmatar, paga para não fazer nada. Eu sou contra, absolutamente contra. Então eu tenho uma proposta de desenvolvimento para a Amazônia que não é só unidade de conservação. Ao contrário, atribuir valor econômico à cobertura vegetal para que ela possa ficar em pé e competir com as commodities. Atribuir valor econômico à cobertura vegetal em pé e não só derrubada. Se ela não tiver valor econômico em pé para poder competir com as commodities, ela vai ser derrubada. Estão entendendo? Então, o meu modelo para a Amazônia, a minha proposta se baseia nisso e eu levo em consideração a natureza, a diferenciação regional, que é a mata densa, umbrófila densa, depois mata umbrófila aberta, depois mata de transição, depois cerrado. Então, eu quero que se façam investimentos econômicos, políticas que valorizem atividades adequadas a cada tipo dessa região. Claro. O princípio é aquele, mas as formas variam. Isso eu já escrevi, já está publicado, já tenho falado muito por aí. Então agora a gente faz um esforço para pensar em um novo modelo que use sem destruir, porque não tem cabimento não usar.
Porque enquanto não se usa, vem a devastação, tá entendendo? Tem que encontrar uma maneira de usar produtiva. Aí vem gente de fora, esse RET paga para não desmatar, paga para não fazer nada. Vale a pena? Eu sou contra a defesa.